para vocês que é uma satisfação esse ciclo que se renova anualmente. Desde o meu tempo de Suzene, lá do ciclo de 1976, correndo nas ambulâncias, coisas que vocês não farão mais. Houve uma melhora muito grande no atendimento pré-hospitalar na cidade, no estado do Rio de Janeiro. Mas nós somos dessa época, em que o acadêmico era quem saía atrás da ambulância para pegar as vítimas dos politraumatizados no meio da rua. Cristas elas. Dizer para vocês que é uma satisfação recebê-los. Espero que os senhores, como estudantes, aproveitem bastante os estágios aos quais os senhores irão frequentar, nas diversas unidades, nas diversas especialidades, nas diversas profissões da área da saúde. Temos aqui um rol que ocupa todas as áreas da saúde. Medicina, psicologia, nutrição, enfermagem, etc, serviço social. Todos os senhores irão frequentar os seus estágios e espero que sejam bastante proveitosos. Sem mais prolegômenos, Vamos no gogó. então apresentar a senhora Vânia Monteiro, Olá. nossa coordenadora, que irá apresentar o primeiro tema, que serão os direitos e os deveres que os senhores deverão ter como acadêmicos nas suas diversas unidades. Nem todos conhecem todos os Ah, quer que apresente? porque aí cada um vai se levantando e fazendo assim, né, gente? Pra mostrar. Tá, ok. Quem tá presente? Bom, então Vânia, a nossa coordenadora do Grupo Central. Maria Paula, da APU.0, são as coordenadoras de centro de estudos das APs, os coordenadores de centro de estudos dos hospitais. Verônica Vantini, da AP 2.1, Marinês Bush, da 2.2, a Lourdes Carvalho, da Fernanda de Magalhães. Mas acho que a Sueli está representando. Cadê a Su? A Sueli estava lá na frente, eu não sei onde dizer. Maria Vicença, do Menino Jesus. Tem alguém representando? Fernanda, dá uma levantada aqui. Fernanda está representando Jesus. O Najib, do Miguel Porto, não está. Até agora não chegou. Eu, Souza Guiar. Martinelli. E o Fernando Augusto, da IMPP. O Fernando Ramos, eu acho. Ele não chegou ainda, acho que não tem vindo filial. Tem a Albertina da Vigilância. Albertina da Vigilância Sanitária. Esquecemos alguém, gente? Ajuda. Fora isso, nós temos os colaboradores, alguns diretores científicos e administrativos presentes aqui, né? Ajudando nesse evento. Temos a participação da UTIX, do Território 1.0, né? Também filmando o evento aqui, contribuindo. Acho que o Nelson vai chegar para fotografar o nosso evento, né? O Nelson é um fotógrafo muito querido. A Sueli, ó, que está lá representando o Fernando Magalhães, que eu falei que ela estava lá na frente. O Fernando foi chamado no momento oportuno. Se eu não esqueci ninguém, o Martinelli, a gente vai comentar. Como parece que as coisas, tudo, sabe aquela história de Muppets, né? No momento acontece tudo uma vez só, parece. O espaço aqui, gratuitamente, né, generosamente, eu me gravei no Ministério do Espaço. Sempre a gente tem data show, top, som, tudo. Hoje, não sei por que motivo, hoje a gente está sem som. Nós temos propriedade, vamos informar para a gente não perder o tempo, né, não comprometer o nosso tempo, eu vou falando do que eu falaria projetado aqui para vocês, para a gente iniciar, né? Coube a mim, né, como, vamos dizer assim, representando o pessoal que está alocado no nível central, a minha parte, eu estou falando sobre direitos e deveres, vocês que são acadêmicos, vou falar um pouquinho da jornada acadêmica, do trabalho de conclusão do estágio de vocês. A minha fala, quando eu apresento aqui, claro, dando boas-vindas e parabenizando todos vocês, logo em seguida eu faço um pequeno reporte do organograma da secretaria para falar que, né, o nosso secretário, Anson, constituiu o seu gabinete. E não estão ouvindo? Vou falar daqui, aqui, melhor? Então, assim, a nossa secretaria está organizada em 5 subsecretarias, tá? Dessas 5, 3 recebem, vamos
dizer assim, criar conjuntos de formação. Outras ruas, nem tanto. A gente tem um ou outro estagiário, mas não é forte. Quais são essas ruas? A Subsecretaria de Gestão, da qual eu faço parte, que ela, até o ano passado, a gente abriu vaga, inclusive para acadêmicos de administração, não é uma área direta da saúde, né? Mas a gente abriu, esse ano não teve. E a Subsecretaria que cuida da rede, que cuida da, vamos dizer assim, de costurar e alinhavar todos os processos da Subsecretaria Produtos. É uma subsecretaria que foi criada em abril do ano passado, ela é nova, então nesse primeiro momento ela ainda não está servindo para cenário de formação, mas acredito que assim que ela conseguir consolidar todos os seus processos efetivamente, ela também vai servir como um espaço a mais para recebê-lo. Tá? As outras três é a Subsecretaria da Atenção Primária, que aí pega o CNL, CINTA, família, né? Que é aquela maioria de vocês vão estar votados. A de hospitais, urgências e emergências, né? Que pega inclusive os institutos em área da saúde mental. E a Subvisa, que pega a parte da vigilância, medicina veterinária, né? Isso, assim, em linhas rápidas, seriam mais ou menos essas três que criaram o cenário do nível técnico para atuação e pós-graduação, no caso das residências médicas ou multi-uniprofissionais. Bom, passado isso, no slide próximo, a gente falaria da questão do vínculo do centro de estudos, que está aqui representado, está linkado diretamente a uma dessas três secretarias e, ao mesmo tempo, ligado a nós, lá na coordenação de pessoas, como eu disse, está ligado à Secretaria de Gestão. Então, às vezes, essa divergência do lá e do cá gera muita confusão, às vezes, né? Da informação, às vezes ela não chega redondinha, né? Às vezes você tem uma determinação de uma forma de caminhar de uma secretaria que é diferente de uma forma de caminhar de uma outra secretaria. Aí os centros de estudo ficam nesse meio aí. Então a gente precisa da contribuição de todos vocês no processo que diz respeito à comunicação. O que eu quero dizer com isso? Que para que não seja muito falha essa comunicação, vocês vão precisar seguir um fluxo, que é o fluxo. Primeiro, eu como acadêmico preciso falar diretamente das minhas demandas, do meu olhar, com o profissional que está diretamente ligado a mim, que é o meu supervisor, ou preceptor, como alguns chamam. Esse cara que está direto comigo, que assina pelo meu estágio. Um outro olhar que eu tenho que ter é sobre o centro de estudos. Eu tenho que manter o meu centro de estudos de referência informado das minhas demandas, que eu preciso sobre o meu estágio. Então, a linha de comunicação é essa. Tá? Nós, lá no Central, também podemos dar o aporte que vocês precisarem. Nós não estamos nos colocando a parte do processo, mas pedindo que vocês não esqueçam de comunicar demandas que têm a ver com o estágio ao profissional de supervisão que está com vocês e ao centro de estudo. Tá? Porque muitas das vezes esse centro de estudo fisicamente está distante de vocês. Não é o caso, por exemplo, do Souza Guiar, que o centro de estudo está dentro do universo onde vocês realizam o estágio. Mas, por exemplo, eu pego a CAP 21, a Verônica ela vai ter situações em que o estagiário dela está numa unidade bem distante fisicamente dela. Então, ela conta com vocês como suporte para que essa falha da comunicação não aconteça com muita frequência. Você está finalizando lá o que lugar ali, pessoal, para Então, assim, é importante vocês ajudarem nesse processo. Em seguida, eu falo sobre uma questão que é o pagamento da bolsa de vocês. Né? O pagamento da bolsa de vocês não é só para vocês. Qualquer processo na prefeitura, o primeiro pagamento, ou de bolsa ou de salário, acontece sempre 60 dias após o início da atividade. No caso, a atividade de estágio, 60 dias após é o primeiro pagamento. A partir daí, todo mês vocês recebem referente ao mês anterior. Então, por exemplo, vocês estão entrando em abril, vocês vão receber os 15 dias de abril e o mês de maio no pagamento de junho. O pagamento acontece, o de junho vai acontecer no dia 15 de junho. Os outros meses vocês vão receber entre o dia 10 e o dia 15. É sempre assim, não costuma ter atraso. Que eu lembro que a gente não teve nenhum problema de pagamento de atraso, não saiu, tá? Então, o primeiro pagamento fica na prefeitura.
segura não é nada específico em relação ao estagiário, qualquer processo de pagamento, ou primeiro, 60 dias após o início da atividade. Então, 15 de junho, vocês vão estar ou bem recheados, ou sem pedir, eu vou pedir dentro da professora. Mas hoje, bem, o Gustavo representa lá o Pinel, tá? A gente entra numa situação de falar sobre a questão de faltas, né? Em situações, as faltas de vocês não vão gerar abatimento do pagamento da bolsa, do valor da bolsa. Então, a gente tem algumas situações que a gente vive. Por exemplo, maternidade, licença paternidade, momentos que envolvam o falecimento do familiar direto, ou casamento de vocês, ou questões de saúde, né? Licenças médicas. Nessas situações que está previsto, nós não teremos abatimento do valor da bolsa. Fora isso, a priori teria um abatimento. Só não vai acontecer quando, por algum motivo, a supervisão de vocês entender que aquela falta que vocês tiveram tem uma justificativa relevante e aí ela abona essa falta. Então, ela vai considerar para pagamento sem desconto, não vai ter desconto de pagamento. Por isso, vocês precisam ter uma relação muito próxima e, vamos dizer assim, uma relação boa com o profissional que faz a supervisão de vocês, né? Porque vocês podem estar negociando situações de necessidade de falta até 20% do total da carga horária do estágio de vocês, que é um outro item que a gente vai ter mais à frente, que é a carga horária que vocês precisam cumprir mínimas das 80%. Então é preciso ter esse diálogo, porque senão vai haver desconto no pagamento. Essa apresentação que ainda está mostrando ali, eu não vou nem me preocupar mais com ela, vai estar disponível no mesmo site que vocês puderam observar o quadro de vagas. Então, vocês, hoje não, mas é porque a gente vai entrar numa sessão aí de feriado, né? Mas assim que voltarmos do feriado, eu vou disponibilizar nesse site e vocês vão poder olhar, inclusive, um quadro de equivalência de carga horária com dias de folga. Então, se o estado é de 20 horas, eu folgo X horas, isso equivale ao quê? A um dia de desconto? Não, essa equivalência vai estar lá disponível para vocês. A gente pede que vocês prestem muita atenção no que a gente fala que é a folha de frequência. Talvez, quando vocês forem para o campo de prática de vocês, a folha ainda não esteja disponível. Neste caso, eu sugiro que vocês peguem uma folhinha, anotem, coloquem a data, rubriquem do lado da presença de vocês, façam um controle paralelo enquanto a folha não chega. Claro que vocês vão dar um tempo. Se a folha não chegar, centro de estudo, o que está vendo, no meu serviço eu não tenho uma folha de frequência, eu preciso controlar minha frequência, porque ela não impacta só na questão do pagamento. Ela impacta em questões, por exemplo, se vocês precisarem usar o recurso do seguro, contra acidentes pessoais, por exemplo, esse é um documento que vai ter que comprovar que vocês estavam ou não no estágio. Então fiquem atentos, porque a questão não é do mero pagamento de bolsa, tem outras implicações de comprovação da presença no cenário da prática, tá bom? Então é importantíssimo vocês fazerem isso. E essa frequência precisa chegar para a nossa gerência até o dia 25 de cada mês, para que a gente consiga processar a folha de pagamento em tempo hábil. Então é outra coisa que a gente pede a contribuição de vocês, né? Fiquem atentos, pergunte aí, a minha folha já foi, você sabe que já mandou lá para o centro de estudos? Né? Pergunta para o profissional que faz o controle ali, né? Se não por ele, por uma outra pessoa que você sabe que faz o controle, nos ajude nesse acompanhamento que é muito importante para essas questões que eu já falei para vocês. Deixa eu ver se uma outra questão. Aí tem uma questão também que fala do desligamento. É claro que vocês a qualquer momento podem solicitar o desligamento, né? Tem outras prioridades, ou me desligar por qualquer outro motivo pessoal, qualquer coisa, vocês podem se desligar do estágio. Uma outra coisa que leva ao desligamento é quando a gente encontra uma situação de falta de aí vocês são desligados automaticamente. Uma outra situação que eu até comentei na votação é eu estagio já em outro local. A minha carga horária não pode ultrapassar 30 horas semanais. No caso da medicina, 40 horas semanais. Eu falo a medicina porque o estágio obrigatório da medicina é o internato. A carga horária do internato é 40 horas. Vocês entenderem. Então isso não pode acontecer. A gente percebendo a situação, se chegar até nós, um cruzamento mudado, alguma coisa,
a gente vai desligar o acadêmico bolsista. Então, é preciso que vocês administrem esse tempo de vocês. E uma outra situação é quando a gente, por algum momento, perceber alguém com fim de estágio pelo outro. Isso já aconteceu, eu mesmo peguei essa situação numa unidade hospitalar. Foi na área de medicina. Né? A pessoa que estava lá não era o nosso acadêmico, mas ele estava fazendo um estágio com o colega de medicina. O colega foi, ela não estava fazendo. Isso não existe. Porque o estágio é um momento de aprendizado. A gente aprende com o outro, mas a gente não aprende pelo outro. Então é importante estar atento nisso, né? A gente, da gerência, começou um trabalho de visita às unidades no ano passado. Este ano, esse processo irá continuar. Nós iremos visitar as unidades, dando continuidade a esse trabalho. E a gente observa que as coisas estão acontecendo. Termos de compromisso. Por que a gente colocou a questão de vamos primeiro colher toda a informação do termo de compromisso precisa, para quando o estágio inicia, que é no dia 15, está tudo ok. Porque isso é um documento que a lei federal exige. Nós, enquanto servidores públicos, a gente tem que fazer para além do que é legal. A gente tem que fazer o que está escrito, e está escrito dessa forma. Porque é legal, está escrito. E não basta só que é legal. Ah, estou fazendo uma coisa mais errada. Está errado, mas não é o que está escrito. O que está escrito é o que tem que ser cumprido. Esse é o servidor público que tem que cumprir. Está escrito. Tá? Então, a lei diz isso que a gente vai conduzir. Se for numa situação dessa, o estágio iniciado sem o documento, termo de compromisso, é motivo de desligamento. Então não tenham pressa de fazer a coisa se a coisa não estiver devidamente formalizada. Preciso da ajuda de vocês para isso. O termo de compromisso tem que estar devidamente assinado. A parte do seguro, a assinatura da instituição de ensino, o profissional que faz a supervisão, com os dias e horários definidos. Tá certo? Se não tiver, olhem, porque vocês podem precisar desse documento e o documento preenchido adequadamente precisam ficar em situação de desvantagem. Então, essas são as situações de desligamento. Deixa eu entrar aqui uma outra. Aí eu acho que depois a gente já entra nessa questão que fala da condição para obtenção do certificado. E a gente, esse ano, vamos fazer um trabalho com o Centro de Estudos em relação a uma declaração. Mas eu não falei para eles assim muito abertamente, mas aproveito e falo que até então a gente às vezes emitia declarações que no fundo tinham um valor quase igual ao certificado. E a gente precisa diferenciar isso, porque senão a gente está jogando contra as nossas próprias, vamos dizer assim, determinações. Né? Então essa declaração ela não mais vai ter um teor de um certificado. Tá? E só tem direito ao certificado quem cumpre as três condições: 80% de frequência, média de avaliação 7 e ter realizado o trabalho de conclusão do estágio. Tudo isso está previsto no edital. Se não tiver essas três condições, não tem direito ao certificado. Então vocês precisam acompanhar a avaliação de vocês, como ela está se dando mensalmente. O profissional que faz a supervisão ele tem que avaliar. Vocês precisam conhecer em que itens vocês estão sendo avaliados, quais as notas que vocês estão obtendo, para que vocês possam também estar melhorando naquilo que precisa melhorar e mantendo aquilo que está bom, né? Então, estejam atentos também a isso. Administrem o percentual de falta que vocês têm direito, que é 20%. Né? Vocês têm direito a dias de provas, né? Vocês têm redução de carga horária de 50%, é o que a lei diz. Não é faltar ao estágio, é ter a carga reduzida. Quem faz 20 faz 10, quem faz 12 faz 6. Obrigada, tá tudo bem? Obrigada mesmo, tá? Ah, tá. Então vocês têm esse direito garantido, né? Nesses casos a gente não computa a falta, não vai mexer em pagamento, não vai interferir em nada. Mas daquilo que é a carga horária a ser cumprida, tirando essa questão de prova, tirando aquelas outras situações que a gente coloca de saúde, de gala, de lojo, coisa e tal, vocês têm que cumprir 80% do que sobra. Tá? Se tiver menos de 80% e o sistema de gerenciamento de estágio nosso faz essa conta direitinho, vocês não vão ter direito ao certificado. E se vocês também não fazem o trabalho de conclusão de estágio, vocês também não vão ter direito.
Esse trabalho de conclusão de estágio, eu já vou entrando no gancho da minha última fala, que é a própria jornada, o trabalho de conclusão. Ele pode ser um relatório? Pode ser um relatório, só que o relatório tem um formato a ser seguido. Todos esses formatos a serem seguidos também estão lá na página onde vocês tiveram acesso ao quadro de vagas. Página essa da Secretaria Municipal de Saúde. Eu não estou falando da administração, que é aquela do concurso, não. Eu estou falando daquele endereço eletrônico. Ele é difícil de falar porque mistura muitos números e letras, mas vocês têm isso e a gente depois vai mandar via e-mail de vocês esse link para vocês fazerem algumas demandas que nós precisaremos que vocês façam. E lá então vocês têm esses modelos. Modelo de relatório tem que seguir dessa forma. Quando for relatório, quem vai avaliar o relatório de vocês e liberar esse relatório é o profissional que faz a supervisão de vocês. Não seremos nós, não será a banca da jornada acadêmica. Quando vocês optarem, não, eu quero participar da jornada acadêmica, aí eu aproveito neste momento para perguntar, quem já foi nosso bolsista? Dá para levantar a mãozinha aí só para eu... Mas levantar generosamente, com vontade, só para eu ver. Isso. E de vocês que foram nossos acadêmicos, alguém participou da jornada? Você participou? Participou. Você chegou a fazer o trabalho e na última hora não pôde, né? Você participou. Teve alguém que ficou como finalista? Você, que coisa boa, viu? Então o que eu quero dizer isso? Vocês que participaram, achou que foi produtivo? Gente, pode falar que ninguém vai ficar triste não. Foi? Foi legal? Foi. Quer dizer, a ideia da... a gente fica até assim, a gente pergunta por ninguém fala, estão ficando vendidos aí na situação. Aí eu faço um desafio para vocês, participem para ver, né? Porque assim, a intenção da jornada, ela não reprova, igual uma defesa na faculdade, que você vai apresentar uma monografia e de repente, se você não tiver um conceito mínimo estabelecido, você não passa, né? Você tem que refazer, não é nada disso. A ideia é um exercício a mais deste momento que é apresentar um trabalho. É um exercício a mais para pensar a escrita acadêmica, né, o pensamento científico. É uma oportunidade a mais, né? Então, a intenção é contribuir para que vocês exercitem a oratória, a construção de uma apresentação oral ou de um pôster, né? Estar diante de uma banca, porque naquele momento terão 3 pessoas na banca, independente se o formato vai ser oral ou se vai ser pôster. A oportunidade de ter um retorno, um feedback desses profissionais que fazem essa avaliação. Então, assim, eu acho que tem pontos mais positivos do que não. Então, vale a pena, fica o convite já desde agora feito. E a gente vai, então, falar para vocês que essa jornada terá inscrição do dia 1º de maio ao dia 25 de maio. Vai ser via o instrumento Google Docs. Vocês vão receber, todos vocês, pelo e-mail que vocês se inscreveram lá durante o processo seletivo concurso, todos vocês deixaram um e-mail. A gente vai usar esse e-mail para mandar o link de inscrição. Então, quem quiser se inscrever, quem quiser participar, vai poder então estar fazendo lá a sua inscrição, vai ter toda, vamos dizer assim, a orientação de como isso vai acontecer, tá? Mas já fica o convite feito para vocês. Esse trabalho ele pode ser feito em duplo ou até em trio, desde que o objeto do estudo, né, que vai ser daquela pesquisa, tenha a ver com a história de estágio dos 3 ou dos 2, né? Se não tiver, não pode. E a orientação primeira é do profissional que exerce a supervisão, a não ser que ele não possa, e ele diga para vocês, olha, eu não posso, ou eu não tenho perfil de orientar, então eu estou abrindo mão desse papel, e aí vocês podem consultar um profissional, um professor da faculdade de vocês, ou podem buscar ajuda, aí vocês vão ter o momento de buscar ajuda, ou no centro de estudos, ou conosco na gerência, porque já tivemos fatos assim, situações assim, que o acadêmico queria fazer, o supervisor não tinha nada contra ele fazer, mas não tinha perfil e não tinha quem orientasse. Então a gente buscou orientação, tá bom? Então, em relação à jornada, tem finalistas, né? Quando é que acontece a premiação? É dia 4 agora de junho, porque no estado do Rio de Janeiro, 4 de junho é o dia que se comemora por um decreto do ex-governador Sérgio Cabral. Ele instituiu o dia 4 de junho como o dia do estagiário no estado do Rio de Janeiro. Então a gente começou ano passado a fazer, né, a comemoração, vamos dizer assim, do cenário de prática junto com a entrega da premiação. O que a gente tem dado? É um cartão da Saraiva,
o primeiro lugar é R$250, vale presente da Saraiva. O segundo lugar 200 e o terceiro lugar 150. Né? É simbólico, né? Mas é algo. Fora isso, o que vocês ganham? Uma publicação no Diário Oficial, vem o nome, o título do trabalho, a instituição de ensino de vocês, e os resumos são publicados num caderno que tem uma indexação na biblioteca, né? Tem o número de registro, que vale também para vocês, para o currículo de vocês. Então, acho que só isso já é um ganho, ter um resumo publicado. Este ano a gente vai publicar o trabalho na íntegra daqueles que foram finalistas. E, a partir dessa jornada, todos os resumos de quem participar, independente de ter sido ou não finalista, serão publicados, os resumos. E na íntegra dos finalistas, tá certo? Então, acho que já são ganhos, vale a pena a gente pensar, tá bom? Teremos uma avaliação, essa acho que é a minha última fala aqui, a avaliação de vocês enquanto acadêmico do cenário da prática, que também é via Google Docs. Vocês vão receber um link que vocês acessarão o formulário, e essa avaliação ela acontece na primeira quinzena de julho e na primeira quinzena de dezembro, tá? É uma avaliação que vocês precisam fazer. Vocês vão receber o link, respondem, vem direto para a gente esse formulário, tá? Com as avaliações que a gente procura trabalhar e ver de que forma a gente pode avançar e melhorar, tá certo? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Tá, muito obrigada. Em relação ao procedimento, o ideal é sempre avisar com antecedência o que a lei federal estabelece. Por exemplo, a gente está começando no momento que a gente já deve estar, a maioria já está começando a época de prova. Então não vai ter o tempo que a lei coloca, que seria logo no início do estágio, comunicar quando a prova vai acontecer, está muito em cima. Então vocês avisem ao profissional da supervisão, estou em prova. Né? E assim que terminarem as provas, levem um documento da universidade, aí vocês pegam uns é no central de estágio, outros têm uma coordenação que diz, né, que o aluno que esteve em prova ou fez a prova, realizou a prova nos dias tais, entrega no centro todos, tá certo? Tem que comprovar. Isso não é só vocês, volto a dizer, o servidor também municipal, ele tem direito a dia de prova a não trabalhar, mas ele também tem que fazer da mesma forma, ele tem que avisar com antecedência a chefia, e feito a prova, ele tem que levar um documento dizendo que ele fez a prova, porque senão tem aqueles casos, né, que tem a semana de prova, vou fazer, deixa a prova para mais para frente, né, aí joga a prova, não fez, não vai na prova, tem isso, né, devo deixar para fazer a outra, né. Então é por isso que a gente pede para vocês, tem que comprovar, tá? É o que está na lei, é o que está na lei, é o que a gente cumpre. Tinha uma outra coisa, o estágio de vocês começou formalmente ontem, dia 15. É claro que cada um de vocês tem o dia que vocês vão estar no estágio ou não. Por exemplo, talvez muitos hoje, quarta-feira, não seja o dia do estágio, estão aqui. Ao final vocês terão uma declaração, é só pedir, tem uma declaração de comparecimento que foi feita, todos vocês terão esse documento. Agora, formalmente o estágio começou ontem, tá? Porque lá ontem no seminário, eu ouvi muitos acadêmicos dizendo que já teve profissionais de supervisão, ou centro de estudos, eu não lembro bem, dizendo que eles já tinham começado o estágio na segunda-feira, eles já estavam levando falta. Falei, não, o estágio de vocês começou ontem, terça-feira, dia 15 de abril, é o início do estágio, tá certo? Então só estou esclarecendo para não ficar dúvidas. Mais alguém? Pode falar. Não. Quando essa situação, a gente não vai abater, são as exceções, que a gente entende que é aquilo que está previsto como possibilidade. O que a gente tem são aquelas outras pautas que a gente vai precisar negociar, né, por alguma outra demanda. Pode acontecer com qualquer um, a necessidade, não está muito bem, mas tem que conversar com o profissional da supervisão e tem que administrar esse percentual. Porque passado desse 20% aí, não tem como, tá? Tudo bem? Oi. O que tem feriados? O esquema é mais ou menos assim, olha, pelo menos até que eu entendo. Por exemplo, eu trabalho lá no nível central. Quando o prefeito diz que tal dia é ponto facultativo, eu tenho que saber se é a minha secretaria, se é a minha subsecretaria, que o prefeito fala pela prefeitura como um todo, né? Eu tenho que saber como é que vai ser na minha área. Vai ter? Não vai ter? Né? Vai aderir? Porque é ponto facultativo, pode ter ou pode não ter. Quando é feriado, a não ser quando eu estou numa unidade, por exemplo, hospitalar,
né? Que o serviço não vai parar. Mas numa unidade de atenção básica, quando é feriado, é feriado. Quando é ponto facultativo, nem sempre a unidade fecha. Então, não está fechando mais, né? Quando é ponto facultativo, fica aberta. Então, vocês têm que ver isso. Quem está lotado no nível central, vai acompanhar. Quando for, não tiver ninguém, não vai ter ninguém. Porque vocês não podem estar no estágio sem o profissional que faz a supervisão. Se o profissional que faz a supervisão não vai estar, vocês não vão estar. O raciocínio é esse. Vocês não podem estar substituindo o profissional. Vocês têm que estar em companhia do profissional que faz a supervisão. Se ele for, vocês estarão. Se ele não for, vocês não estarão. Tá avaliando, tá contando. Quem deveria estar hoje de manhã, por exemplo, você foi lá preencher o seu termo. Hoje, quarta-feira pela manhã, você teria que estar lá na unidade. Está sendo justificada a tua ausência porque você está aqui. Por isso que eu disse que você vai receber a declaração que comprova que você esteve aqui. Quem é da tarde? Boa pergunta. Quem é da tarde? Eu acho que equivale, né? Porque se você tem uma responsabilidade, à tarde você precisou vir de manhã, que não é o seu dia, a gente está trocando. Então é razoável. Certo? Certo, presidentes? Né? Então é isso. O dia de hoje está liberado. Vocês vão receber. Essa logística, como vai ser, eu vou deixar por conta de quem ficar aqui, porque eu tenho que ir para o seminário lá da 3.1, que é lá em Bom Sucesso. Vai receber. Você está começando dia 15. Então, dia 15 de abril ao final de abril e o mês de maio, que recebe em junho. Aí, o mês de junho você vai receber em julho e assim sucessivamente. Não, olha só, gente. Formalmente, eu acabei de falar, vocês não podem estar no cenário da prática sem o profissional que exerce a supervisão. A Secretaria Municipal de Saúde está, por exemplo, amanhã o prefeito deu ponto facultativo, o nível central não vai funcionar. Por exemplo, eu não tenho trabalho amanhã para mim. Quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, não vai funcionar lá no nível central. Terça-feira vai funcionar. Então, talvez a profissional falou isso porque ela está nesse esquema de feriado e ela só vai estar depois do feriado. Entendeu? Acredito que seja isso. Mas a nível de pagamento, de geração de valores que você tem que receber, teu estágio inicia hoje, dia 15. Tá certo? Vamos. Olha só. Eu não queria dizer isso não, mas eu vou dizer. Uma estagiária, já tenho conta, a minha agência é a agência A. Aí eu falei pra ela, tá tudo ok, Vânia, sua agência é A. Pra mim e pra vocês, a agência de vocês é essa mesmo, continua sendo essa. Quando ela diz que tá tudo ok, é porque ela vai pegar essa informação e vai cuidar da geração de dados para pagamento junto à secretaria, lá com a gente e com a gerência. Isso não impacta em nada com vocês. Não fiquem preocupados, tá certo? Eu estou acreditando que é isso, porque até então foi dessa forma. Quem abriu a conta na agência que foi determinada aqui. Que eu soube que, não sendo a ideal para vocês precisando em algum outro momento mudar, vocês podem solicitar a mudança, sem problema. Eu gostaria de uma pergunta, porque eu ainda não piloto lá das contas, mas eu ainda não assinei com o supervisor. No caso, terça-feira, eu teria como ir no centro de estudos? Só para eu entender, acabamos o assunto do banco, é isso? Não, Entenderam a questão? Porque a gente estava num assunto banco, aí você está trazendo uma outra situação. O banco esgotou, é isso? Não. E o papel? O papel que a gente recebeu do banco. Esse papel continua com a gente, quem tem conta. O que a gente pode fazer? Continua com a gente? Entrega no centro de estudo para eles mandarem lá para a gerência da gente, tá? É melhor do que eu pedir para vocês virem aqui na gerência. Vocês entregam ao centro de estudos, que é para que eles tenham lá essa informação para mandar para a gente qual é a conta de vocês, porque isso a gente também não ficou sabendo. Só para a gente ter a informação e poder acompanhar junto ao banco quem é que tem conta, quem é que não tem, porque isso a gente não tem essa informação. Então esse papel vocês mandem via centro de estudo para nós. O centro de estudo manda para a gerência. Eu tenho esse aquele papel que vocês receberam aqui para abrir a conta,
Aí vocês disseram assim, eu não tenho conta. Aí fui lá abrir. Ah, eu tenho conta, tá bacana. Então escreve aí qual é a sua agência, qual foi isso que vocês fizeram. Só que vocês ficaram com o documento, não é isso? O documento ficou com vocês. Então que documento é esse, gente? Gente, olha só como é que a coisa tá bacana, redondinha. Lembra a comunicação que eu falo? Ou é uma situação ou é outra. O documento a gente entregou na hora que vocês vieram aqui, para abrir a conta. Aí você já tem a conta, qual é a orientação? Vou botar aqui os dados da minha conta e vou deixar com o banco. Alguns deixaram, é isso que eu estou entendendo. Não, gente, é isso que eu estou tentando entender. Por isso que eu disse que eu estou por aqui com o banco. Porque a ideia era criar um fluxo bacana. E aí eu estou vendo que cada um recebeu uma orientação diferente. Talvez quem foi com uma determinada representante de uma agência, ela entendeu, tá, fica comigo, que é o que ela tem que ficar. Outros que foram em outra gerência, em outra agência, a pessoa que recebeu vocês falou, não, isso fica com vocês. Anotou lá no papel e deixou o papel com vocês. E além do papel, a dúvida na cabeça de vocês. Não é verdade? Então eu estou falando que quem está com o papel, prestem atenção para não gerar outra dúvida. Quem está com o papel, com a informação da conta, entrega no centro de estudo, para o centro de estudo mandar para a gente. Resolvida a questão? Não, querido, porque o papel que a gente está falando, a gente está falando de banco, abertura de conta. Então é o papel da conta. Você não abriu conta? Porque, não, querido, todos nós recebemos aqui no dia. É isso que eu estou falando. Qual papel é esse? Esse é esse papel, só que como você não tinha conta, você preencheu e entregou ali. Teve gente que já tinha conta no Santander. Então quando recebeu o papel, preencheu com a informação e tinham várias pessoas atendendo. O nome do papel é memorando. É só o nome que você queria saber. Memorando para abertura de conta do Santander. Então uns deixaram com a pessoa que atendeu e outros, a pessoa que estava atendendo não pegou o papel, deixou com ela. Então eles estão na dúvida o que fazer. Aí eu estou pedindo para pegar esse papel e mandar para a gente. Via centro de estudo. Certo? A Sueli, você queria falar ou não? Mas não, eu estou falando, Su, quem está com o papel, porque quem já entregou o papel, isso já chegou pra gente, não tem que mandar de novo. Quem está com esse papel, que o nome é Memorando de Abertura de Conta, que vocês receberam no dia, quem entregou ao banco e ficou com o banco, sem problemas. Quem o banco não recebeu por algum motivo e deixou na mão de vocês, eu estou pedindo para que vocês entreguem ao centro de estudos. Isso é bom que preencha com dado de vocês, quem não preencheu, para que a gente lá da gerência possa acompanhar o que está sendo feito. Vai chegar Bota o nome aqui, até o próprio rapaz da agência escreveu o meu nome. Aí a gente, eu faço esse papel, o cara tá morto, joga fora. Você jogou fora? Não tem problema, não tem problema, não tem problema, tá? Não tem problema, não tem problema. Quem jogou fora, não fique preocupado não. O que eu quero dizer para vocês que a informação, de alguma maneira, já está com o banco. Só que, pelo que eu percebo, alguns representantes do banco, em vez de pegar esse documento, que foi, vamos dizer assim, foi construído com a finalidade de conter as informações, eles não quiseram ficar, devem ter anotado no caderno de controle deles. Né? Anotou no papel, no controle deles. Fiquem tranquilos, tá? A gente está já em contato com o banco e antes desses 60 dias que vai gerar o pagamento, vai estar tudo sanado, na paz do Senhor, tá bom? Tem mais alguém aqui? Eu não tinha conta, eu abri a conta normal, mas eu não tenho nenhum papel de comprovação que eu tenho conta, até agora não chegou nada. Mas vai chegar, vai chegar. Pode, mas vai chegar, meu amor, é porque demora um tempo mesmo,
que eles convergem todas essas contas, centralizam, o negócio é em São Paulo, até chegar todo o material, que é o kit, com o cartãozinho de vocês, isso toma um tempo mesmo. Não, o kit, o cartão, tudo bem, eu entendo que demora, mas assim, eu abri uma conta aqui, eu não tenho nada para comprovar que eu abri essa conta. É isso que eu estou questionando. Sim, eu entendo. Por isso que eu disse para vocês que a gente esse ano ficou um pouco que, sabe, descontente com a forma. Lembra que eu falei que eu tô assim? Por isso. Porque são coisas que há anos que acontecem e nunca foi dessa forma. Esse ano gerou essa dificuldade que a gente está buscando sanar. E não era para ter acontecido isso. A gente conseguiu 2 salas para que o banco tivesse espaço, depois abrimos mais salas para que desse o atendimento melhor possível no sentido de esclarecer vocês com relação a dúvidas, informar com relação a benefícios, fazer um trabalho bem mais, vamos dizer assim, atualizado, que fosse, né, não deixasse dúvidas, mas infelizmente não foi o que aconteceu. Tem mais alguém? É porque eu estou preocupada com a hora. Isso. Então, olha só, é que eu estou buscando dizer para vocês, lá a gerência já está fazendo esse contato com o banco. Quando a gente percebeu essas falhas, que o papel era para ficar, uns ficaram com papel, né? Quando a gente percebeu que não saiu nada, a gente já está em contato com o banco para verificar isso. E no tempo hábil, para que não haja prejuízo do pagamento da bolsa de vocês, a gente vai entrar em contato, dando um alô para vocês, ó, a conta está tudo certa, ou se tiver alguém com algum problema, a gente vai contactar vocês e chamar para pegar alguma informação que seja necessária e dar andamento, tá certo? Acho que vocês podem ficar tranquilos em relação a essa questão da conta, no sentido de gerar o pagamento de vocês no tempo hábil, tá? Aí tinha um outro assunto que eu não tinha visto. Esse é o teu? Tá. Quem é que estava levantando um outro assunto que é em relação ao documento não estar devidamente preenchido? Isso. Ainda. Aí, no caso, o estágio começou ontem. Terça-feira não é feriado. Eu vou levar falta nesse dia porque eu não sei onde eu estou lotado. A tua unidade qual que é? 2.2. 2.2? É. Cadê a 2.2? 2.2? Isso. Então, assim, a minha única dica que fica para você é: não inicie o seu estágio se o documento não estiver preenchido. E aí não é uma questão sua. Você não vai ser prejudicada em relação ao pagamento, tá? A contagem dos seus dias. Mas você não vá para o cenário da prática sem o documento devidamente preenchido. Não, até porque eu não sei nem qual a unidade que eu vou ficar. Então, aí geralmente tem que escolher na capa, não é, Marinice? Eu peço que todos que estejam lotados no dentro de escola da 2.2 encontrem comigo no finalzinho da apresentação, que eu vou conversar com vocês. Já defini isso, tá bom? Tá. Em relação ao dia que você tem que apresentar. Mas a questão do documento, estágio só começa com documento devidamente preenchido. Dia, hora, assinatura de supervisor, centro de estudo e da universidade, tá certo? Não. Aí relatório não participa de jornada. Isso, tá bom? Gente, eu tô preocupada um pouquinho com a hora, viu, gente? Porque eu tenho que ir lá pra consulta ainda. Isso. Não tem problema. Não tem problema. Não vai contar como falta, tá? Não vai contar como falta. Você é de qual unidade? Qual é a unidade? Qual a unidade? Então, o Hospital Jesus tem uma representante. Ela provavelmente está ali. Ela vai receber o documento direitinho. Oi. É o mesmo assunto. Eu vou começar às 6 no Souza Guiar. Aí amanhã eu posso levar o termo de compromisso que estamos antes. Hoje ele já está assinado da Universidade do Não, está na Leitinho? universidade. Vou lá. Falta ainda a universidade? Então pega a assinatura e o centro de estudo leva lá tranquilamente, tá? Gente, eu gostaria muito de poder ficar mais tempo com vocês, mas eu ainda tenho que ir lá para Bom Sucesso para fazer esse mesmo trabalho com a 31, 32 e 33. E aqui tem toda uma outra programação que precisa da sequência. Então eu vou deixar um abraço e dizer para vocês que todos nós, né, centro de estudo, gerência acadêmica, todos nós queremos o melhor para vocês.
Mas assim, a gente entende que tem esses percalços, a gente entende que essa secretaria é imensa, tem as suas dificuldades, muito embora com toda a dificuldade que a secretaria apresenta, ela ainda é um grande espaço de aprendizado, um grande espaço onde os cenários de práticas têm o seu valor na formação de vocês. Então eu gostaria de contar com vocês para que vocês saibam que podem contar conosco a qualquer momento. A frase que a gente costuma utilizar nesse seminário e deixar para um pensamento para vocês é do filósofo Epicúrio, que diz que o impossível reside nas mãos inertes daqueles que não tentam. Né? A gente precisa acreditar naquilo que a gente quer, naquilo que a gente almeja e ir atrás, tentar, buscar, ir ao encontro, tá? Então fica essa minha fala aí para vocês. Eu estou lá junto com os demais membros no 6º andar, no prédio da prefeitura. Quando quiserem, estiverem passando por lá, serão sempre muito bem-vindos. Assim como eu sei que cada um representando o centro de estudos aqui também os receberá a qualquer momento que vocês precisarem no espaço de dos seus centros de estudos, tá? Fiquem com Deus, um bom dia para todos vocês e até qualquer hora. Agradecer a nossa companheira Vânia pela apresentação, pelo esclarecimento de todas as dúvidas, inclusive em relação aos respectivos centros de estudo. Bom, pessoal, nós caminhamos e ganhamos 15 minutos. A gente pode fazer o coffee break agora e retornamos em... Não tem coffee break. Eu não falei que eu estava fofa. Na verdade, não é coffee break, é intervalo. Não, é intervalo. Foi tudo guardado. Vamos nos apoiar, saiu no folder, saiu tudo certinho, não saiu no folder. Saiu no folder. Eu ainda pedi, gente, não esqueça, apoio Santander, tudo acertado. E ontem à tarde, já quase 5 horas da tarde, o Banco Livre diz que não poderia. Então, assim, a gente está muito triste, porque assim, vocês merecem o melhor. E o que a gente fez foi, dentro do ano passado, está selecionando o banco, dando apoio pela conta universitária, falando numa linguagem de gente, a gente vai buscar uma forma de como que aquele evento que o Banco Santander patrocina, que é o Intercâmbio, né? Que eles pagam, em parceria com algumas universidades, eles pagam algumas coisas. A gente vem conversando com o banco sobre isso, porque vocês são acadêmicos, de forma vocês poderiam ter uma pontuação para quem participa, por exemplo, da jornada, quem é finalista, quem poderia contar, né, no diferencial dessa pontuação para seleção de quem vai para algum intercâmbio. A gente tem conversado e vamos mais essa, tá? Então, realmente, então, retificando, vamos dar um intervalinho e 11 horas a gente retorna para continuar com o nosso simpósio. Na verdade, seminário. Vocês preferem ir direto? Então vamos chamar o nosso companheiro, o enfermeiro Renan Peçanha, que fará a sua apresentação sobre o perfil das CAPES, com um resumo daquilo que os senhores encontrarão nas suas respectivas unidades. O Renan é enfermeiro com formação, trabalha na Secretaria Municipal de Saúde e tem uma apresentação muito bacana para vocês. Olá, bom dia a todos, bom dia a todas. Tudo bem, pessoal? Beleza, animação. O bom da primeira fala é que tá todo mundo ainda meio perdido, ninguém se conhece, então tá todo mundo prestando bastante atenção para a Vânia, né? Mas vamos ver agora. Agora então a gente vai conversar um pouco sobre o perfil dos serviços que a gente tem na nossa Secretaria Municipal de Saúde. Primeiro agradecer o convite para estar aqui conversando com vocês, agradecer ao Martinelli, a Vânia, aos presidentes de centros de estudos, enfim, e também saudar os demais companheiros aí de serviço. Meu nome é Renan, como foi apresentado, sou enfermeiro de formação, sou egresso também da residência, enfim, e atuo na Secretaria Municipal de Saúde, na Coordenadoria Geral de Atenção Primária
na área programática, área de planejamento 2.1. E aí, pessoal, me chamaram aqui, na verdade, a Verônica me convidou, não sei porquê, mas ela achou que eu era uma pessoa que teria uma aproximação maior com vocês, talvez por causa da idade, né? E aí eu resolvi testar essa teoria, cheguei bem cedo, vi vocês todos na fila lá na frente, falei assim, vou esconder meu crachá para ver se quando eu passar aqui alguém vai me chamar, se o pessoal da secretaria aqui, alguém vai me chamar para poder assinar alguma coisa. Aqui nada, Verônica, eu já estou ficando velho, tá vendo? Mas é legal, pessoal, assim, porque eu também aceitei o convite, vim com prazer para também trocar uma experiência com vocês, porque eu também fui acadêmico bolsista do programa Dentro de Escola, né? E foi uma experiência bastante gratificante, bastante interessante, que eu acho que vocês agora, as pessoas que estão vivenciando pela primeira vez, vão se interessar bastante, né? A fala do Martinelli e da Vânia, com toda a dedicação que vocês podem perceber, né? Significa que vocês vão encontrar profissionais com bastante qualidade e compromisso nas unidades de saúde, né? São profissionais que vocês tentem sugar e aproveitar ao máximo essa participação, essa presença de vocês nessas unidades, né? Nem todo mundo, provavelmente, já passou por unidades de saúde. Muitos de vocês estão começando ainda a graduação, nem sempre frequentaram ou frequentam unidades de saúde pública, hospitais, graças a Deus não como usuário de emergências, de vez em quando vocês precisam, mas também provavelmente muito pouco as unidades de atenção primária. E aí eu pergunto para vocês, algum de vocês já fez alguma consulta em alguma unidade de atenção primária? Talvez uns 4 aqui. Então, assim, é interessante a gente começar essa conversa sobre os serviços de saúde e, assim, entender que a gente, enquanto usuário, enquanto também usuário do SUS, pouco conhece ou utiliza mesmo os serviços, né? E aí, assim, vocês estão indo para essas unidades, conheçam bem, façam parte e tentem vivenciar também nessa perspectiva. E aí, mas de repente vacina vocês já fizeram, né? Beleza. E assim, eu não tenho tanto tempo de estrada como o Martinelli, que aí falou que já está até anterior à legislação, mais de 20 anos, né? Eu me formei em 2009, faz pouco tempo, mas assim que eu me formei, na verdade em 2008, quando eu ingressei na residência, eu também vivenciei uma unidade de saúde de atenção primária em Copacabana, né? No Centro Municipal de Saúde João Barros Barreto. E lá é um centro municipal de saúde com diversas especialidades. Na verdade, os serviços funcionavam muito mais como programas de saúde, né? E aí eu pude vivenciar cada experiência em cada programa de saúde. Só que na época, a gente ainda tinha o serviço de saúde, na verdade a política de saúde aqui no município do Rio de Janeiro, ainda muito concentrada nos hospitais, né? Então, a grande parte do financiamento da saúde era destinada à atenção hospitalar e a cobertura de atenção primária, a cobertura de saúde da família era muito pequena. Então, eu, durante a minha residência, durante a minha formação na graduação, pouco vivenciei o que a gente tem hoje, né? De 2009 para cá, muita coisa mudou na Secretaria Municipal de Saúde. O perfil de financiamento mudou, a proposta política de serviços também mudou. Vocês podem observar, vocês estão atentos à ampliação dos serviços de atenção primária por meio das clínicas de família, que por vezes aparecem nas propagandas, por vezes aparecem nos noticiários, enfim, que vocês provavelmente encontram por aí na cidade, até mesmo próximo ao local onde vocês residem, né? Não sei se vocês já também receberam um cadastramento de por meio de algum agente comunitário de saúde, provavelmente não, mas hoje a atenção primária ela está com uma cobertura por meio das equipes de saúde da família em torno de 45%, né? Então eu esperaria um número maior aqui, mas tudo bem.
vocês são jovens, que bom que não utilizam tanto assim os serviços de saúde para fins de doença. Mas que bom que vocês estão empenhados em utilizá-los como espaço de formação. E aí é importante vocês compreenderem o papel de cada ponto desses serviços na rede. E aí o hospital cumpre uma função, as policlínicas cumprem outra função, as maternidades, e aí as clínicas de família, os centros municipais de saúde também cumprem outra função. E é o que a gente vai ter que tentar discutir e entender um pouco aqui. E aí, só para deixar claro, vocês vão se deparar bastante com algumas siglas que possam parecer estranhas, né? Eu sou da AP21, área programática, área de planejamento, uma das áreas de planejamento da Secretaria Municipal de Saúde. Então, o Rio de Janeiro possui 10 áreas de planejamento, 53, 52, 51, 4, 33, 32, 22, 1.0 e 3.1. E aí vocês já chegaram aqui e já foram tentando se identificar. Miguel, Couto, de qual que é? Da 22, da 2.1, para onde eu vou, para que fila que eu vou? Então, isso tem a ver também com a organização dos distritos sanitários da cidade, né? É uma cidade muito grande, são mais de 6 milhões de habitantes. E aí, para se organizar um serviço de saúde, é preciso realmente pensar em algumas lógicas de distritos sanitários. E aí vocês têm no Rio de Janeiro 10 áreas de planejamento, né? E aí, nas áreas onde vocês atuarão, que é a 2.2, a 2.1 e a 1.0, concentram alguns bairros. Na verdade, por exemplo, a 2.1, que vai desde São Conrado, Copacabana, Catete, até a Glória. E aí já emenda na 1.0, que aí pega o bairro do Centro, Santa Teresa, Rio Comprido, até o Caju, e aí Benfica, e vai fazendo divisa com a 2.2, que pega Tijuca, que pega Andaraí, Grajaú, Alto da Boa Vista, todos esses bairros. Então essas áreas de planejamento são agrupadas por bairros. E aí, para entender, né, para um bom funcionamento de um serviço de um sistema de saúde, ele precisa ser também integrado. E é o que a gente falou. Nessa revolução da atenção primária, nessa expansão de serviços, houve também uma discussão de gestão para tentar reordenar e organizar esses serviços, né? E aí tendo como atenção primária, e aí eu digo os serviços das clínicas de família e dos centros municipais de saúde, como ordenadora do cuidado e porta de entrada preferencial para o sistema. O que isso quer dizer? Quer dizer que, preferencialmente, o usuário ele deva ser acolhido e recebido pela atenção primária, e o seu médico, por exemplo, de família, ele deve encaminhar, conforme necessário, para outros serviços de especialidade. Por exemplo, se o hipertenso se identifica um hipertenso leve numa unidade de saúde da família, ele pode ser acompanhado por ali. Ele não precisa ser acompanhado no ambulatório de especialidade. Mas se ele apresenta uma condição que demande isso, o médico de família ele vai solicitar uma vaga através de um sistema de regulação, que vocês também vão ouvir muito falar, para que ele possa ser atendido em outra unidade de maior densidade tecnológica. E aí também, vocês que estão nas unidades hospitalares, vão estar a todo momento se relacionando, dialogando com esses outros pontos da rede, né? Muito por conta também desses sistemas de regulação. Por exemplo, numa condição de urgência, que uma unidade de atenção primária solicite uma vaga para internação, essa vaga vai ser regulada através desse sistema de regulação e vai ser direcionada, por exemplo, para um centro de emergência regional. Um CER que fica ao lado de normalmente fica ao lado de uma unidade hospitalar de grande porte. Sim, e ainda fazem parte da rede, e aí muitos de vocês também vão estar estagiando nesses espaços, os CAPs e o Instituto Felipe Pinel. O Gustavo está aí, né? E ainda tem esses serviços que fazem parte da rede, dessa maneira também, e dessa mesma articulação como a atenção primária ordenadora do cuidado. Então, essa é um pouco da lógica que a gente falou. Alguns serviços que a gente tem
então na Secretaria Municipal de Saúde, que são as clínicas de família, o Centro Municipal de Saúde, que são realmente as unidades de atenção primária, que dão conta da maioria das situações mais comuns que acontecem no dia a dia das pessoas, né? A maioria das condições de saúde e doença. Tem os CAPs, tem as UPAs, as unidades de pronto atendimento, que dão conta das questões de complexidade intermediária, e os hospitais, e aí também, junto aos hospitais, esses centros de emergência regionais e as policlínicas, com um ambulatório de especialidades, e também os centros de especialidades odontológicas. Então vocês vão estar reconhecendo todos esses pontos na rede aí. E aí falando um pouco das unidades municipais que tem em nossas APs, né? Um pouco das unidades de emergência e urgência, e aí até os companheiros poderiam ajudar e falar um pouco das suas unidades. A gente tem o Hospital Miguel Couto, que fica ali no Leblon, que é na área de planejamento da 21, que é uma unidade de grande emergência, né? Grandes emergências, que tem um centro, um CER Leblon ao lado, que dão conta dessas situações de menores complexidades. E aí o Miguel Couto dá conta das grandes cirurgias, enfim, das emergências que ele aparece, né? Tem o Hospital Municipal Souza Guiar, que é no centro, que também tem outros serviços vinculados a ele, como o CER também do centro, e também a Maternidade Maria Amélia. Também temos na 21 o Hospital Municipal Rocha Maia, que tem também um centro de referência de imunobiológicos especiais, que dão conta de algumas vacinas que não estão no calendário básico das unidades de saúde, dos centros municipais de saúde. Então, algumas vacinas especiais, para algumas situações especiais, estão nesse CRIA, no Hospital Rocha Maia. Que antigamente ficava o CRIA no Hospital Municipal Jesus. Então, aqui a foto de alguma dessas unidades. Na 21, alguém aqui vai para a UPA da Rocinha? Não, né? Vai? Legal. Então, sim, a UPA da Rocinha, ela fica... Não? Ah, tá. PSF, né? Então, a Clínica de Família Maria do Socorro fica ao lado da unidade de pronto atendimento Maria do Socorro também, o mesmo nome, que também fica ao lado de um CAPS 3. Então, é como um complexo de unidades de saúde que dão conta dessas situações, dessas diferentes situações, e aí a todo momento tem que haver um diálogo entre elas para se entender, e aí um não atropelar o outro e estar se entendendo nesse sistema. São 11, por exemplo, na Rocinha são 11 equipes de saúde da família, só na Maria do Socorro, mas outras, ao total são 25 equipes de saúde da família na Rocinha e mais outras 2 unidades. E aí, para atender uma população de em torno de 70 mil pessoas, de acordo com o censo do IBGE. A gente até acha que tem bastante, que tem um pouco mais. Mas, para 25 equipes, cobrindo 100% das 70 mil pessoas que moram na Rocinha. E aí tem a UPA para dar conta também dessas situações de emergência, principalmente em períodos em situações que a clínica da família não consegue atender, né? A clínica da família funciona de 8 às 8 da noite. Muitas unidades de atenção primária funcionam nesse horário e aí conseguem consultar pessoas trabalhadoras que não têm a possibilidade de agendar uma consulta durante seu horário de trabalho, e aí consegue atendimento de 5 às 8, né? Isso também foi uma mudança que aconteceu recentemente, que favoreceu também o acesso da população às unidades de atenção primária. Então, a maioria das unidades funciona nesse horário, e aí nos outros horários tem também os outros serviços, como a UPA, para dar conta das situações que lhe apareçam, né? E é sempre um desafio tentar coordenar essas situações, porque por vezes aparecem situações que poderiam ser resolvidas na atenção primária, deveriam ser resolvidas na atenção primária,
e aparecem para os outros pontos, né? Isso foi um grande desafio, tentar coordenar essas situações, porque aparecia, por exemplo, no Miguel Couto, um paciente necessitando de remoção de cerume, ou de unha encravada, ou de drenagem de abscesso, né? E aí se entendeu que também algumas situações de pequenas urgências ou pequenos procedimentos poderiam e deveriam ser feitos pela atenção primária, pelas unidades de atenção primária. E aí também se ampliou o rol de serviços ofertados por essas unidades. Hoje a gente tem no Rio de Janeiro uma carteira de serviços que lista quais são os serviços, os principais serviços que as unidades têm que oferecer, né? Além dos tradicionais, de vacinação, como vocês conhecem, além das consultas e além dos programas de saúde, pré-natal, tuberculose, hanseníase, diabetes, hipertensão, também algumas outras situações que são também muito frequentes, mas que são interessantes, que tenham a relação com a sua própria equipe de saúde da família, né? Que ela possa ser o mais resolutiva possível. E aí também, no intuito também de desafogar as grandes emergências, né? A gente ainda tem algumas policlínicas nessa área. Tem a Policlínica Antônio Ribeiro Neto e a Policlínica Hélio Peregrino, que ficam na 1.0 e na 2.2. Aqui é a foto dessas unidades. Fazendo ainda parte do sistema, a Hospital Maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda, que fica aí ao lado do Miguel Couto, e o Hospital Maternidade Fernando Magalhães, né? Fernando está aí representando. É uma unidade, uma maternidade para situações de alto risco, não é isso? Que ainda a gente consegue trabalhar muito e referenciar as situações, os casos que a gente identifica na atenção primária para essas unidades, para essa unidade, essa maternidade, para dar conta dessas situações de alto risco, né? Ainda temos o Hospital Municipal Barata Ribeiro, que fica ali na Mangueira, dá conta que é uma unidade municipal que é especialista também em ortopedia. Tem o Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro, o Centro Municipal de Reabilitação Oscar Clark, o Hospital Municipal Jesus, que é referência em pediatria, cirurgias pediátricas, neurológicas, e ainda os serviços de saúde mental, para atendimento das condições de saúde mental, que aí a gente tem o Instituto Municipal Felipe Pinel, o CAPS Maria do Socorro, como eu falei, que fica ao lado dos outros serviços da UPA e da Clínica da Família, o CAPS Maurício de Souza, que fica bem ao lado do Pinel também, bem ao lado da CAP também, 21, e o CAPS AD Maria Garrincha. E ainda alguns serviços complementares, como o Instituto de Nutrição Anis Dias, que fica também na 21, no Botafogo. Isso daqui então é a relação de unidades de atenção primária que a gente tem na CAP 1.0. São 12 unidades com 2 clínicas de família bem grandes. Não sei se tem alguém nessas unidades aqui de clínica de família Sérgio Vieira de Mello? Bacana. Uma unidade bastante... uma unidade grande, com bastantes equipes. Uma unidade bastante interessante. Alguém aqui essa daqui eu gosto. CMS Manuel Arthur Vila Boim. Em Paquetá, gente? Ninguém quer ir para Paquetá? Não, gosto de votar em Paquetá. Ah, que pena. 2 vagas para pessoas. Não, uma ótima unidade. Claro que a distância dificulta um pouco, mas seria, nossa, ali é uma unidade bastante interessante, porque também tem um hospital, e, enfim, é um perfil único para se conhecer, se entender ali. Aqui, essa é a unidade de Paquetá, que vocês perderam. Como vocês observam, né, as clínicas de família, ela também tem um projeto diferenciado
tanto para dar conta de algumas questões de ambiência, como também disposição das salas e de mais espaços para atividades, né? Então, vocês também vão ver que nessas clínicas, por vezes, tem também alguns serviços como ultrassonografia, alguns serviços de tecnologia mais avançada para também dar conta das situações mais comuns, né? Não precisa encaminhar para um hospital para fazer um raio-x, né? que é um serviço que é tão utilizado e poderia ser, então, mais próximo das pessoas. Então, a ideia foi também alocar alguns serviços de diagnóstico mais próximo, e aí em algumas clínicas de família também tem esses serviços. Na 21, então, que são 12 unidades de saúde de atenção primária, né? São 4 clínicas de família e outros 8 centros municipais de saúde, né? Alguém aqui vai para Vila Canoas? Vila Canoas, eu acho que provavelmente não devia ter. A Vila Canoas é uma das primeiras unidades de saúde da família do município do Rio de Janeiro, bastante antiga, só tem uma equipe, né? Uma população de 2.400 pessoas, também é uma unidade bastante interessante. Aqui são a foto de alguma dessas unidades. Píndaro de Carvalho Rodrigues. Alguém vai para essa unidade? Que é aqui na Gávea? Ah, legal. Alguém vai para o Rodolfo Perissé, que é no Vidigal? Oxe, não tem, né? Essa é uma unidade também bastante interessante, fica bem no centro da comunidade, uma comunidade bastante grande, com quase 15 mil pessoas, bem como também essa unidade aqui, que fica a Clínica de Família Cantagalo Pavãozinho, que é uma casa reformada, adaptada para uma clínica de família, que também é uma unidade bastante interessante. São 3 equipes. Alguém vai para lá? Não, né? Apenas. Na 21, que ainda a expansão de clínicas de família ainda está um pouco mais tímida, que a gente provavelmente vai ver agora nesses próximos anos da gestão. São 7 centros municipais de saúde, ainda não temos nenhuma clínica de família, mas provavelmente deve ter alguma para esse ano, para ano que vem, no Andaraí. Então tá ali a foto de alguma dessas, CMS Doutor Beltrão. Eu fiz dentro de escola nessa unidade aqui, com o Doutor Beltrão. Mais algumas unidades que são especiais, que fazem serviços específicos, especiais. Subsecretaria de Vigilância e Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses. E aí a foto de algumas ações realizadas por essa secretaria, Superintendência de Vigilância e Fiscalização Sanitária, enfim, dando conta também de zoonoses. E aí, o prédio da Secretaria Municipal de Saúde, uma fachada mais antiga, né? Uma foto mais antiga. Hoje a cor é azul, vocês vão perceber algumas diferenças assim, mas esse é o seu prédio da nossa Secretaria Municipal de Saúde. E é isso, pessoal. Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos. Espero que vocês façam a diferença na unidade onde vocês forem, né? Colaborem com o serviço, suguem também ao máximo que vocês puderem do supervisor de vocês, do preceptor de vocês. Aproveitem bastante esse ano aí enquanto acadêmico bolsistas. Parabéns a todos, passaram, que se dedicaram bastante. Tenham um ano bastante proveitoso. Fechar a nossa programação, embora de uma maneira geral a gente sempre trabalhasse com a ótica de estar falando sobre biossegurança, a gente esse ano resolveu dar uma mudancinha para uma questão que está sendo proposta pelo Ministério da Saúde desde o ano passado, que é um programa de segurança, Programa Nacional de Segurança ao Paciente, que tem como objetivo prevenir e reduzir a incidência de eventos adversos no serviço de saúde. Só para a gente ter uma ideia, a Organização Mundial de Saúde considera que evento adverso é um incidente que resulta em dano não intencional decorrente da assistência que a gente presta e não relacionado à história natural da doença daquele sujeito. E as estatísticas mostram que pelo menos 10% das pessoas que a gente atende nas nossas unidades
vem sofrer algum tipo de dano adverso. E aí a gente tem, por exemplo, o Ministério, a Anvisa, o mundo, começou a pensar como que a gente pode trabalhar para que essas coisas não aconteçam, ou aconteçam menos, ou quando acontecer, menores para os nossos pacientes. E aí foram traçados alguns eixos de atuação para a gente. Só que, assim, para a gente não ficar só no fala, a gente pediu a colaboração da professora Júlia e do grupo Sintonia do Minó para estar explicando para a gente esses eixos, para a gente depois estar pensando como é que a gente vai fazer isso nas nossas atividades, tá bom? Meta 2. Melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde. Alô, alô, comunicação. Alô, alô.
você anote uma série de informações que eu preciso te passar. Pode falar que eu tô anotando. A Maria acabou de me encher de informações. Anota tudo. Tô anotando. Eu preciso que você vá no 13º andar. 13º andar. No quarto 5. Quarto 5. Leito 8. Leito 8. A paciente Mariana. Juliana, tá anotado. Olha só, ela tá liberada para fisioterapia. A geografia tá anotada. Ó, presta atenção, tem um resultado muito importante que você tem que anotar muito seriamente. Pode falar que eu tô anotando. Isso, o cálcio foi 50. Cálcio 50. Isso. É a glicose 360. 211, tá anotado. Ó, é 13º andar, hein? Tá bom, 13º. 13º andar? Mas esse hospital só vai até o 5º andar. Alô, alô, comunicação. Alô, alô, comunicação. Oi, como é que é? Não entendi. Alô, alô, preste atenção. Oi, como é que é? Fala de novo, por favor. Alô, alô, comunicação. Meta 3. Melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração dos medicamentos. Olá, você que está sintonizado na TV Meta 3. Eu sou Patrícia Profeta e essa é a sua TV Meta 3. Vamos aos destaques da edição de hoje. Paciente entra em coma hipoglicêmico após receber dose alta de insulina. Entramos agora ao vivo com o repórter Jacinto Drama. Jacinto? Jacinto! Oi, Jacinto, já ouço, já tudo, Patrícia. Estou aqui diretamente no hospital com a esposa do paciente que acabou de entrar em coma. Exclusivo. Foca em mim. Vem. Aqui, a esposa dele. Eu vou agora fazer uma entrevista direta. Sensacional. Preste atenção. Olha só você que está aí do outro lado da tela. Seguinte, com licença, a gente soube que o seu marido entrou em coma nesse exato momento. A gente gostaria de ter informações da senhora. Boa tarde. O que é? Quer saber do meu marido? Eu vou te contar uma historinha pequenininha. Eu estava em casa, assistindo televisão, como de costume, com o meu marido. E ele, como de costume, começou a passar mal. Sabe por quê? Porque ele é diabético. Só que só eu sei fazer a injeção de insulina intramuscular. Tá entendendo? Só que aí não adiantou nada. A gente teve que voltar aqui pro hospital. Nós fomos muito bem recebidos. Mas aí o meu marido voltou a passar mal. E eles fizeram uma overdose de injeção intramuscular de insulina! Se meu marido morrer, eu morro! Eu mato você! Ai, Patrícia Profeta, volta pro estúdio! Jacinto Drama, obrigada. Como vocês estão vendo, é preciso melhorar a segurança na prescrição, no uso e na administração dos medicamentos, porque qualquer deslize pode ser fatal. E aqui termina mais uma edição da minha, da sua, da nossa TV Meta 3. Meta 4. Assegurar cirurgia em local de intervenção correto, procedimento correto e paciente correto. Paciente correto? Você tá bem? Ai, meu Deus. Desculpa, meu amor. Outro paciente. Oi, paciente. Você tá bem? Tá tudo bem com você? Ai, tá tudo certo? Tudo certo. Não haveria de dar problema algum? Ai, você não sabe o quanto que eu fico aliviado de ouvir isso. Tava tenso com essa cirurgia. Sabe aquela música? Eu já passei por quase tudo nessa vida. Ih, parece que foi feita pra mim, ó. Minha vida é uma série de enganos, só erro na minha vida. A começar na maternidade. Assim que eu nasci, teve uma troca de bebês. Fui viver com um casal de alemães. Você? Um alemão? É, um casal de alemães até os 10 anos de idade eu vivi com aqueles malucos.
Aí eu fui ver com meus verdadeiros pais. Mas esses pais alemães me deram um nome errado também. Eles vão me dar o nome de Adolfo. Não, o nome de Adolfo. Bem brasileirão, entendeu a diferença? Entendeu? Aí, olha só, esse outro erro foi na minha vida. O nome, o nascimento e a troca de bebês. Logo em seguida, sabe o que aconteceu? Me casei. Ah, lindo. Ó, que nada. Minha mulher vivia me enganando. Ela vivia me enganando com o meu melhor amigo. Sabe por quê? Eu várias vezes fui preso por receber intimações de coisas que eu não devia. Outro engano. Eu era preso de forma enganada sempre. E aí eu ia preso e ela no meu amigo. Eu ia preso e ela no meu amigo. Separei, não dá mais. Esse negócio de erro não é mais comigo. Que bom. Que bom, agora eu acredito mesmo que você falou que deu tudo certo. A minha cirurgia. Ah, mas também, né? Só uma apendicite. Oi? Não era pra mudar de Cadê? Cadê ele? Eu não sei, meu senhor, eu tenho outra cirurgia agora de mudança de sexo, eu preciso ir embora. Tchau. Enganado. Tudo errado. E sem ele. Meta 5. Higienizar as mãos para evitar infecções. Ao chegar no hospital, nunca se esqueça de lavar as mãos, independente de quem você seja. Lava a outra, lava uma mão, lava a outra, lava uma. A doença vai embora junto com a sujeira. Verme, bactéria, manda embora embaixo da torneira. Lava a outra, lava uma mão, lava a outra, lava uma. Na segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira. Na beira da pia, tanque, pica, bacia, banheira. Lava a outra, lava uma mão, lava a outra, lava uma mão. Levanta uma mão, levanta uma mão, levanta a outra, levanta a outra e tira o usador, vai, tira o usador, vai, tirou o brinco, o cordão, o anel e a pulseirinha, o brinco, o cordão, o anel e a pulseirinha, álcool gel, glicerinado, glicerinado, o álcool gel, glicerinado, glicerinado, vai, esfrega, esfrega, esfrega a mãozinha, esfrega, esfrega, esfrega a mãozinha, entre os dedos, e entre os dedos, e entre os dedos, e entre os dedos, vai, as funções, as unhas, 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 e o polegar, o punho, o punho, e acabou! Meta 6. Nossa última meta, porém não menos importante. Aliás, imprescindível. Diria crucial. Meta 6. Melhorar a segurança no risco de quedas e de úlcera por pressão. Tá bom, de princípio, porque eu gosto
mas eu tô... um pão, hein? Tô um pão doce, mas eu tô demais, eu tô um atleta. Eu vim aqui só fazer exame de rotina. Mas eu tô tão bom, mas eu tô tão bom que eu vou agora correndo. Mas eu vou correndo muito, dançar com a minha velha, um forró. Só que eu vim forró, dá um calor. Eu penso no meu velho, ó só, eu já se foi. Vocês dois vão passar bem, fiquem bem vocês dois que eu vou embora. Vou ver agora pra minha velha. Jaquim, cuidado pra não cair por aí, hein? Tira essa boca pra lá e você vira esse limão pra lá e vai morar outro. Que houve, Joaquim? A sua boca e a sua língua. Bota a língua pra dentro. Que houve? Aí. Aonde? Aqui, tu viu? Aonde? No hospital. Cai, não, cuidado e atenção. Olha a grade, sabão, corrimão, hospital com proteção. Cai, não, cuidado e atenção. Olha a grade, sabão, corrimão, hospital com proteção. Hospital com proteção. Hospital com proteção. Você me representa nosso povo, gente da gente que transforma. Com seu olhar o hospital, que é de todos os pais. Querer fazer com qualidade, cumprir as 6 metas de verdade, pra melhorar sua vida. É nosso compromisso pra melhorar sua vida. É nosso compromisso melhorar sua vida. Nosso compromisso melhorar sua vida. Nosso compromisso. Eu gostaria de agradecer a atenção de todos e todas, agradecer a espera, porque a gente sabe que acabou que vocês tiveram que esperar mais um tempo para poder finalizar, né, aguardar para assistir a apresentação no final. Nós somos o grupo Sintonia Dominó, nós fazemos um trabalho de teatro, música, cortejo, de espaços diferentes, assim como hoje. A gente acabou de vir do Hospital da Lagoa, onde a gente também atua lá com formação de história em vários setores do hospital, assim como a gente atua no palco, no trem, enfim, em vários espaços mesmo. Então assim, a gente espera que vocês tenham gostado tanto quanto a gente gostou. E quem quiser depois também chamar a gente para apresentar no quintal, na rua, na festa, em qualquer lugar. No hospital. A gente faz apresentações assim como essa, de metas, que são totalmente específicas, né, para algum espaço, como nesse caso é o hospital, mas também para outros espaços, como empresa, enfim. Apresentações também totalmente lúdicas para crianças. Desculpa falar tanto. A gente trabalha com a humanização do processo hospitalar, assim, que a gente vê a melhora cada dia que a gente apresenta para as crianças e também para os adultos, na quimioterapia, fisioterapia, enfim, é um trabalho que é muito gratificante para a gente. E só para vocês conhecerem um pouco mais do nosso trabalho, nós temos também uma página no Face, Sintonia Dominó. Acessem, curtam, vejam fotos, comentários de pessoas que já viram nossas apresentações. É sempre muito gratificante. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. A gente espera realmente que vocês sempre cumpram as 6 metas, porque elas são importantes. E um bom dia para todo mundo, gente. Obrigada. Quero agradecer da Secretaria Municipal de Saúde, o Grupo Sintonia Dominó, pela apresentação lúdica muito bacana. Eu acho que os nossos acadêmicos vão aproveitar bastante. E eu acho que se falar de biodiversidade dessa forma, eu acho que foi a melhor forma de comunicação para vocês que estão chegando agora. E a importância do cumprimento das metas do cuidado direto com o paciente. Muito obrigado para vocês, tá? Foi um prazer enorme ter recebido vocês aqui.